Daniel, capítulo de número 8. Amados, às vezes a gente fala assim que é tão bom fazer a obra de Deus, né? É tão bom ter revelações de Deus, é tão bom ter visões de Deus, mas olha o preço que Daniel pagou por essa visão que ele teve aqui. No versículo de número 27, o último versículo aí, ele vem falando que por causa daquela visão lá, ele sentiu as forças dele acabando e ele ficou enfermo. Mas enfim, vamos lá, vamos entender aqui essa visão. Aqui Daniel, ele tem um sonho, e neste sonho ele vê um carneiro com 2 chifres, um chifre, os 2 chifres eram altos, que ele vem dizendo aqui, mas um era menor do que o outro. E aqui Daniel, ele vê aquele carneiro, ele dando chifrada para tudo quanto é lado, e ele fala assim que nenhum animal poderia aproximar daquele carneiro, porque ele estava enfurecido, e ninguém conseguia chegar perto dele, de tão grande era a fúria daquele carneiro. E aí de repente ele vê um bode que tinha um chifre no meio dos 2 olhos, um chifre grande, e esse bode vem com toda a fúria, com toda a força, e ataca aquele carneiro, destruindo ele, matando ele. E naquela luta que eles tiveram ali, aquele chifre grande no meio dos 2 olhos daquele bode é quebrado. E ele vê ali nascer 4 chifres no lugar daquele que é quebrado. E aí depois ele vê no meio daqueles 4 chifres nascer um chifre pequeno. E essa visão perturbou Daniel, deixou ele perturbado, E ali aquele chifre pequeno, ele comandou o negócio, ele dominou aqueles 4 chifres, e ele se levantou ali contra o povo de Deus, que ele vem dizendo aí, no versículo de número 12, vem falando assim, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e fez e prosperou. Depois vi um santo que falava, e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues no santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então veja que esse pequeno chifre, ele contaminou o santuário de Deus. Então o que a gente entende aqui, o que você conseguiria entender com isso? Vamos olhar aqui primeiramente a data. Observe que nós estamos voltando para trás, nós fomos até o capítulo 5, o capítulo 6, perdão, lembra disso? Depois do 7, nós voltamos para trás, antes do capítulo 5, lembra que eu falei isso aí para vocês? O capítulo 7 e 8 é antes do capítulo 5, porque no capítulo 5 quem reinava era Belsazar. E aqui a Bíblia está falando que esse acontecimento foi no 3º ano de Belsazar, do reinado dele, no ano do reinado de Belsazar. No capítulo 5 fala do que de Belsazar? A visão que ele teve da escrita na parede, e o que aconteceu naquela noite? Ele foi morto. Em uma visão, Deus levou Daniel até a capital da Pérsia, que era ali o palácio de Susa. Quando se fala de Susa, o que vem na tua mente, você que é bom de Bíblia? A rainha Esther, aquele carneiro
com 2 chifres, ele representa ali os medos e persas, que iria entrar com toda a fúria na Babilônia e ninguém poderia resistir. Lembra que ele fala aí que aquele carneiro dava chifrada para tudo quanto é lado ali e nenhum animal podia chegar perto dele? Deus está mostrando para Daniel como os medos e persas iriam entrar na Babilônia. Por ser 2 chifres, o maior estava representando Pérsia, o menor representava ali os medos. Lembra o que eu falei para vocês do medo e Pérsia? Por que foi dividido assim, medo e persas? Dário era o comandante de Ciro, e ele tinha um carinho muito grande por Dário, né? E aí Ciro colocou Dário para comandar a Babilônia quando foi conquistada. Vem agora aquele bode com um chifre só. Aquele bode representa quem? Qual governo vem representando? Os gregos. Esse bode aqui que Daniel está vendo naquela visão, que vem com toda a fúria e mata aquele carneiro lá, vem representando o governo dos gregos, que iriam invadir a Babilônia, que agora era comandada pelos medos e persas, e iria destruir aquele governo. Lembra que eu falei para vocês sobre Alexandre o Grande, que era ali o maioral, o comandante do povo grego? Aquele chifre no meio da testa daquele bode representava Alexandre o Grande. Quando aqui a Bíblia fala assim, que aquele chifre foi quebrado naquela batalha. Quando aquele chifre é quebrado, está falando do que? Da morte de Alexandre o Grande, certo? E aí nasce 4 chifres no lugar daquele que quebrou. Alexandre o Grande, ele tinha 4 comandantes de confiança dele, que quando ele foi morto, esses 4 comandantes assumiram o governo, dividiram o governo. Lembra disso? Estão lembrados? É esses 4 chifres aqui que nasceu no lugar daquele que foi quebrado. E no versículo de número 22, e ter sido quebrado, levantaram-se 4 em lugar dele. Isso daí significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Quando levanta aqueles 4 chifres, vem falando aí no versículo de número 23, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprove, e destruirá os poderosos e o povo santo. Então aqui está falando do que? Daquele chifre pequeno que surgiu no meio dos 4 chifres. Lembra que lá no capítulo 7 fala de um chifre pequeno também? Quer ver? Vai lá no capítulo 7, versículo 8. Estando eu considerando os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Seria aqui a mesma visão, a mesma interpretação, irmãos? Não. Quero que vocês entendam isso, Essa visão que Daniel tem aqui no capítulo 7 é para os últimos tempos.
Então esse chifre pequeno que ele vê nascer ali no meio dos 4, está falando do anticristo. Aliás, aqui nem não é 4, é 10, né? São 10 chifres na cabeça daquele bicho lá que ele achou assustador. Aí tinha 10 chifres e no meio dos 10 nasceu um pequeno, não é isso? E ele arrancou 3 chifres. Aqui esse pequeno chifre está falando do anticristo. Agora, aqui no capítulo 8, esse chifre pequeno que sai aqui, verso 9, ó. E dele, ou melhor, e de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o ocidente e para a terra formosa. Então esse pequeno chifre que Daniel vê aqui não é o anticristo. Esse chifre pequeno, ou seja, esse rei que vai surgir ali dos 4, ele não iria atacar os judeus politicamente, mas sim religiosamente também. E olha que interessante, aí você vai ter que entrar na história para você entender quem é esse cara, né? E quem é esse homem. Esse homem ele é chamado de Antíoco Epifânio. Quem foi esse homem? Olha só o que ele fez. Ele era um líder perverso. Lembra que o anjo está falando para Daniel aqui, ó, no verso 23, que será um homem de feroz semblante. Ele invadiu a Palestina e erigiu uma estátua de Júpiter no templo de Deus, para vocês entenderem, para não ficar uma confusão na cabeça. Mas pastor, aqui eles estão lá na Babilônia, como que esse homem erigiu aí uma estátua de Júpiter no templo de Deus? Isso foi anos depois. Lembra que o anjo está falando para Daniel aqui, ó, isso daí será para um tempo muito distante. Ó, o verso 26, olha aí, ó. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ó, ele está falando a dias distantes, não ao tempo do fim. Isso daí é bom você entender e guardar no teu coração, para quando você for estudar a Bíblia, você saber discernir isso. Dias distante está falando o que? De uma era que virá. Tempos do fim está falando o que? Dos últimos dias sobre a face da terra. Amém? Entenderam aí? Legal. Então olha o que este homem fez. Ele erigiu ali uma estátua de Júpiter no templo de Deus. Até aí tudo bem. Passaram-se os anos, né? O que eu estou falando aqui para você aconteceu no período antitestamentário, que foi ali aquele período de 400 anos onde Deus não falou com ninguém, Deus ficou mudo. É aquela página em branco da Bíblia que divide o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Fechou o livro de Malaquias. Deus não falou com mais ninguém. Só foi falar depois lá com Zacarias, que era o pai de João Batista. Isso daí, ó, 400 anos depois. Mas dentro desses 400 anos rolou essa história, essa visão que Daniel teve, que o templo de Deus seria profanado, né? Esse chifre pequeno iria profanar esse templo, a qual foi este homem chamado Antíoco Epifânio. Irmãos, quando ele sacrifica uma porca no altar dos judeus ali, isso daí foi a maior profanação que já existiu, porque para os judeus o porco é um animal imundo. Quando Paulo entra no templo com alguns irmãos gregos que tinham convertido ao cristianismo,
Os sacerdotes já gritaram logo às autoridades ali e mandaram prender Paulo, porque Paulo estava profanando o templo em levar os gregos lá dentro do templo. Por causa do que? Dessa história aqui. Atos capítulo de número 21, se não me falha a memória, versículo de número 28. E aí Paulo foi preso por causa disso daí, irmãos. E aqui houve um tempo. Então, a partir do momento em que Antíoco Epifácio sacrificou aquela porca, passaram-se na história 2.300 dias. Aí levantou ali um homem judeu chamado Judas Macabeu. Esse homem, ele foi lá dentro do templo, ele limpou aquele altar que tinha sacrificado o porco e ele santificou o altar novamente para o sacrifício a Deus. E daquele dia que foi sacrificado o porco até o dia que Judas Macabeu entrou dentro do templo para purificar o templo, passaram 2.300 dias. Olha a profecia como se cumpre. A história revela isso aí. Então entenda isso aqui, irmãos. O chifre pequeno do capítulo 7 é o anticristo. O chifre pequeno do capítulo 8 é Antíoco Epifânio, tá? Que foi lá e profanou o templo, fez o que eu expliquei aqui para vocês. Amém? Passaram-se 2.300 dias, houve a purificação do templo novamente. Então, como a gente vai saber que o anticristo está se levantando? É quando algum governador com semblante feroz fazer um acordo ali de que protegerá os judeus por 7 anos. O anticristo vai começar o seu reinado, o seu governo assim, com proposta de proteger os judeus. No entanto, no meio desse período, ele quebrará a promessa, invadirá a Palestina e se instituirá como um ditador mundial. Ele acabará com um sacrifício diário no templo. Hoje nós sabemos que aquele muro das lamentações, segundo aí o que estão falando, ele está ruindo, está caindo. O terceiro templo está sendo construído. Vai acontecer o sacrifício contínuo, que os judeus vão voltar a essa prática aí, a oferecer sacrifício no templo que está sendo construído. E o anticristo, quando ele se levantar, ele vai acabar com isso. Como vem falando aqui, ele vai eliminar o sacrifício diário do templo e instalará uma estátua dele mesmo ali dentro do templo. Olha, o que o Antíoco Epifânio fez, colocou, erigiu uma estátua de Júpiter, do deus Júpiter lá dentro do templo. O anticristo vai colocar uma estátua dele. Antíoco Epifânio, ele sacrificou um porco no altar de Deus, algo que é imundo. O anticristo, ele vai acabar com o sacrifício dos judeus. Aí no versículo de número 25, olha aí, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano nas suas mãos, e o seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem a mão será quebrado. Então, Jesus, quando ele vier para fazer guerra contra o reino de Satanás, mas ele não vai usar armas, espada, metralhadora, ele não vai usar isso não. A arma
arma que ele vai usar chama a espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus. Essa vai ser a espada que Jesus vai usar contra o anticristo. Amém? Ele será quebrado sem auxílio de mão, né, e derrotado na batalha do Armagedon, como fala lá em Apocalipse, capítulo de número 19. Daniel, quando ele teve essa visão, essa interpretação toda, ele se sentiu enfermo, como ele vem falando aqui, ó. Ficou doente por causa disso. E hoje, irmãos, nós sabemos que isso vai acontecer. A Bíblia explica sobre isso daí, né? E às vezes a gente não se importa tanto com isso, não damos a mínima para isso. Mas eu quero dizer aqui para você com toda certeza do meu coração: vai acontecer. Vai acontecer. É profecia, é Bíblia. Vai acontecer. Quais são os 4 governos da visão de Daniel? Babilônia, Medos e Persas, os romanos. E quem é esse chifre pequenino? O anticristo. E será um governo curto, de 7 anos, né? Mas dentro desses 7 anos, eu acho que ele vai fazer o povo sofrer tudo que não sofreram nos outros governos. Vai ser assustador.